Estou com uma paciente que foi diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática e a mesma precisa de uma raspagem periodontal. Qual o protocolo de atendimento para esse tipo de paciente, certo? Uma pergunta muito boa, Doc. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, meu Deus do céu, o que é púrpura trombocitopênica idiopática? Meu Deus do céu, quase um palavrão, né? Quase um palavrão. Basicamente, Doc, a gente tem uma doença autoimune, certo? Que pode se desenvolver na infância e na infância mesmo resolver, o próprio corpo, digamos assim, se autocura dessa patologia, ou o paciente pode começar na infância e ao longo da vida adulta e ficar o resto da vida com essa patologia. Então, a gente tem uma patologia autoimune, onde o paciente desenvolve uma destruição das próprias plaquetas. Então vamos lá. O paciente tem uma patologia que o próprio corpo dele destrói plaquetas, tá? Então, para você nunca mais esquecer, esse termo trombocitopênica, trombo é um outro nome para plaqueta, certo? Trombocitopênica. Toda vez que você ouvir esse final penia, né? O pênica quer dizer diminuição. Fechou? Então esse é um paciente com uma doença autoimune que o próprio corpo dele destrói as plaquetas. E qual a importância disso? Doc, as plaquetas vão ser fundamentais para o processo de coagulação, né? Então, quando a gente pensa lá na cascata de coagulação, quando a gente vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento invasivo, eu preciso das plaquetas agindo lá para fazer o tampão plaquetário, para uma paciente não ter uma hemorragia. E o que acontece com esse paciente? Exatamente por ele ter uma destruição autoimune das plaquetas, é um paciente que pode ter mais sangramento, é um paciente que tem um risco maior para hemorragia, é um paciente que pode facilmente ter hematomas, tá? Às vezes esse é um paciente, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito hematoma. Então, às vezes eu tô ali andando na cozinha e dou uma bundada ali, bato, enfim, em algum canto, né, uma quina da mesa, eu fico toda roxa, certo? Agora, um paciente com púrpura trombocitopênica, ele vai ficar extremamente mais roxo, né? Ou seja, com hematoma. Tô dando usando uma linguagem aqui bem leiga para vocês, certo? Então, o paciente vai ficar com muitos hematomas com o mínimo toque. Então, às vezes, ali, quando a gente dá uma trombada em algum lugar, às vezes fica ali um leve hematoma. No paciente desse, não. Ele também pode ter uma alteração oral e você vai identificar, inclusive, você pode identificar isso no seu exame clínico, que é ele ter petequias, né? Quando a gente tem aqueles vários pontinhos, microhemorragias em região de palato duro, palato mole, certo? Então, às vezes, esse paciente, ao comer um alimento mais duro, ele pode traumatizar essa região. Ou também executando algumas outras atividades íntimas, você também pode ter isso no teu paciente. O Cristiano tá aqui rindo da minha cara. Mas é fato, isso é verdade, certo? Então, esse paciente, ele pode desenvolver essas pequenas petequias, pode ter um sangramento gengival sem muito estímulo, né? Um sangramento gengival involuntário, ok? Então, isso pode acontecer com esse paciente. E a dúvida da Marisa foi em relação ao tratamento periodontal. E aí, Pamela, uma raspagem, né? Então, vamos imaginar aquele paciente com aquele cálculo bonito, né? Aquele cálculo supra-sub, que você sabe que ao fazer uma raspagem vai ter um sangramento, né? Que tá com uma gengiva muito inflamada, aquele cálculo com gengivite. Você já viu isso no consultório, né? E com certeza, ao fazer uma raspagem, a gente vai ter um sangramento um pouco maior do que se espera. Qual que é o protocolo de atendimento nesse caso? Existem vários passos que a gente tem que avaliar desse paciente. Tudo bem, Doc? A gente não pode só fixar os nossos olhos na púrpura, a gente tem que pensar em outras comorbidades que esse paciente pode ter, os medicamentos que ele está fazendo uso, certo? Mas eu vou realçar aqui 2 pontos que você vai precisar se atentar com um paciente que tem púrpura trombocitopênica. O primeiro ponto é o seguinte: você precisa avaliar o coagulograma desse paciente. Não até o coagulograma, eu até sugiro, mas vamos ser mais inteligentes. Eu sugiro você avaliar o hemograma. Por quê? É uma patologia que vai interferir diretamente na plaqueta.
não é uma patologia que interfere nos fatores de coagulação, tá? Por isso que eu falei o coagulograma, mas não é indicado na verdade. Um hemograma é suficiente nesse caso, certo? Por quê? Porque no hemograma eu tenho o parecer das hemácias, né, das células vermelhas, dos leucócitos, as células brancas, as células de defesa, e eu tenho a contagem de plaqueta. Certo? Então, uma das coisas que a gente vai ter que avaliar num paciente com púrpura é contagem de plaquetas. Por quê? Porque dependendo do quanto está reduzido essa contagem, a gente vai ter um cuidado, né? Um manejo diferencial. Cadê aqui? Ué, tinha apagado meu celular. Certo? Então, a gente vai ter um manejo diferente para esse paciente, ok, pessoal? Então, Pamela, qual seria um valor assim gritante? Por quê? As plaquetas, a contagem de plaqueta vai variar ali de 140 até 240 mais ou menos. Pamela, eu avaliei esse meu paciente com púrpura, pedi lá a contagem de plaquetas e eu notei que a plaqueta dele tá a 100, né? Tá 100 mil plaquetas, está abaixo. 100 mil plaquetas, vai ser um paciente com risco grave de hemorragia? Não, tá? Por quê, Doc? Uma coisa é o paciente ter uma diminuição de plaqueta. Outra coisa é o paciente não ter nenhuma plaqueta, certo? Então é gradativo. O que você vai talvez esperar durante uma raspagem, uma cirurgia num paciente desse, com uma plaqueta de 100 mil, vai ser um sangramento um pouco maior do que o paciente que não teria púrpura, ok? Pamela, e um paciente ali que tem 80 mil? Opa, 80 mil já caiu um pouquinho. Ainda contraindica uma raspagem? Não. A literatura mostra pra gente, Doc, que se o paciente tiver com uma plaqueta, paciente púrpura, tá? Com uma plaqueta acima de 50 mil, esse é um paciente que pode ser atendido no consultório odontológico. Tá? Esse é um paciente que sim, dá pra você executar raspagem, dá pra você executar uma cirurgia, uma exodontia, uma extração de terceiro molar. Tá certo? Então, primeira dica que eu dou aí, né? A dica número 1 para um paciente. Avalia, para um paciente púrpura trombocitopênica idiopática. Avalia ali contagem de plaquetas. Se elas estiverem acima de 50 mil, tá tudo bem. Você pode executar. E a Marisa, tá, Marisa, você pode executar o seu procedimento de raspagem. Inclusive, você está ajudando demais esse paciente. Porque se eu tenho um paciente que tem uma gengiva inflamada, ele constantemente vai ter um sangramento gengival. Isso é muito desconfortável para o paciente. Então, quando a gente faz um tratamento periodontal, faz prevenção nesse paciente, ensina ele a passar fio dental, melhor ainda, tá? Não se engane que, porque o paciente está com plaqueta baixa, esse paciente não pode fazer higiene oral. Não se engane, tá? Eu tive uma experiência em relação a isso, por exemplo, na época da residência. Teve um setor que eu atendia que era a DIP, o setor de doenças infecto-parasitárias. E na DIP a gente tem o atendimento de pacientes HIV positivo. HIV positivo em quadro de AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência humana. No quadro de AIDS, pode ocorrer nesse paciente uma plaquetopenia, né? Muito intensa, tá? Muito intensa. E eu lembro uma vez que eu fui avaliar um paciente que estava com plaqueta menos de 5 mil, muito baixa, né? Menos de 5, gente, quase não tem plaqueta. E a orientação que ele tinha recebido inicialmente era de não escovar o dente. Aí você imagina como que fica uma situação oral do paciente. Por que essa é a primeira orientação de não escovar o dente? Porque se ele escovar o dente, já que tem pouca plaqueta, vai sangrar. Só que aí, há sempre um paciente púrpura, há sempre um paciente que tem qualquer diminuição do nível de plaqueta, Doc. O que realmente, efetivamente faz ter um sangramento gengival ali involuntário é o fato de ter placa bacteriana no local. Tá bom? Então, já um alerta aí pra você não se cair nessa enganação, ou tipo, não é nem enganação, é que é intuitivo, né? A gente pensa, meu Deus do céu, o paciente já tá com a plaqueta baixa, não vou fazer nada nesse paciente, vou deixar ele ali, não vou nem mexer nessa gengiva, não vou tirar foco de infecção odontológica, só que pelo contrário, né? Isso só agrava ainda mais o quadro do paciente, fechou? E a segunda dica que eu dou pra você em relação, tá? Então a primeira dica é a contagem de plaquetas e tal. A segunda dica que eu dou no protocolo de atendimento, enfim, tudo que tem que ser realizado, mas digamos assim, as mais importantes, tá bom? A segunda dica que eu dou é que esse paciente você precisa investigar
quais são os medicamentos que ele está fazendo uso para o tratamento da doença. Por quê? Quase todas as doenças autoimunes são utilizados dois tipos de medicamentos. Ou um imunossupressor, certo? Ou uma imunoglobulina. O medicamento é a base de imunoglobulina, ou seja, a imunoglobulina vai ajudar a realmente compensar a imunidade do paciente, né? Essa resposta autoimune exacerbada. E um medicamento que é ali um corticoide, por exemplo, que é um imunossupressor, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai realmente suprimir essa ultra reação imunológica, né? Essa reação imunológica exacerbada. Nesse caso, por que eu falo para você ter atenção e ver se o paciente utiliza um desses medicamentos? Porque quando você solicitar lá o hemograma, você pode encontrar uma diminuição da imunidade. E é muito variável. Teria que ter outro vídeo só para explicar para vocês variações de imunidade, tá? Mas se você tá assistindo esse vídeo aqui no canal do YouTube, inclusive, tem vários vídeos aqui que eu falo sobre alteração de imunidade, paciente com leucograma diminuído e por aí vai, tá bom? Então, Doc, essas são as duas dicas que eu dou aí pra Marisa em relação a um paciente com púrpura trombocitopênica idiopática, fechou? Ó, quem curtiu essa dica, se ela foi relevante pra você, manda aí pra mim, galera. Eu sei que eu tô aqui num monólogo, tá? Porque eu tô respondendo a Marisa, mas manda aqui pra mim pra eu saber se vocês estão aí comigo. Fala, ó, faz sentido, não faz sentido, eu sabia disso, eu não sabia, tá? Dá um feedback aqui pra mim. You're the best!